Paredes na cor lilás. Mulher digita em um teclado de um computador sobre uma bancada em L. Meu nome é Rosângela Chacon Pereira, estou presidente da Obra Social Dona Meca. A fundação da Dona Meca, da obra social, ela já aconteceu há 24 anos atrás. É uma instituição filantrópica, sem fins lucrativos, e o nosso objetivo é estar atendendo a crianças, adolescentes, cujos familiares têm uma vulnerabilidade social e muitas vezes não pode arcar com os custos de um tratamento terapêutico para essa criança, que ele recebe um seu lar, que nasce com deficiência. Inicialmente, crianças com síndrome de Down, crianças com encefalopatia e nos últimos anos, principalmente os autistas, onde também criamos um trabalho que tem a sua especificação, com profissionais adequados, capacitados para estar atendendo mais essa nova demanda que surgiu para a gente. Houve a necessidade da criação desse centro de autismo, onde não só percebemos a necessidade da criança, do adolescente, mas também do seu responsável ser acompanhado também por uma equipe técnica, porque, afinal de contas, se nós não cuidarmos desta família também, ela também não tem a estrutura necessária para estar cuidando dessa criança. Meu nome é Nívia, eu sou psicóloga do Centro de Autismo. Ao mesmo tempo que essas crianças estão em terapia nas suas atividades, os pais também podem realizar outras atividades que a gente oferece aqui, dentre elas a psicologia. Então a gente conseguiu aproximar essas mães e o nosso objetivo, que é trabalhar o relacionamento da família com a criança com autismo, que é a base do nosso tratamento, que é o que a gente acredita, que para essa criança se desenvolver, ela primeiro precisa se relacionar com a base dela. Quem é a base de qualquer criança? É o pai e a mãe. Sentado em um tapete emborrachado na cor azul, um menino encaixa números nas páginas de um livro. Sentada ao lado, mulher observa. Eu sou Isabela, mãe do Rafael. O Rafael tem autismo, tem 4 anos e está no Dona Meca há quase 2 anos. Com 1 ano e 6 meses, mais ou menos, eu percebi que o Rafael estava atrasado comparado às outras crianças e ele ainda não falava. E eu sempre levei no pediatra e perguntava o motivo do atraso e o pediatra dizia que era normal, que cada criança com seu tempo. E eu fui deixando levar. Com 1 ano e 6 meses, eu percebi que estava errado, sabe? Eu precisava achar um motivo. Fui na internet para pesquisar e achei um artigo que falava sobre autismo. E eu, muito curiosa, fui ler o artigo e ele falava do meu filho. Basicamente, era o Rafael no artigo inteiro. E conforme eu fui lendo e vendo que era ele, foi abrindo, assim, foi clareando as coisas, o porquê de muitas coisas que aconteciam e eu não sabia. Então, eu levei no pediatra e a pediatra, quando eu constatei e expliquei a minha suspeita, ela realmente conseguiu enxergar também, e então me encaminhou para o Hospital do Fundão, para uma neuropediatra, e essa neuropediatra avaliou o meu filho e disse que realmente ele estava dentro do espectro autista. Ela falou, mas mãe, você não pode ficar parada, você tem que correr, fazer um tratamento, tem que buscar tudo, e me indicou a Obra Social Dona Meca. Ele faz psicomotricidade na piscina, faz fono, e faz a terapia ocupacional. O horário em que ele está em terapia, que é às 10 horas, a gente aproveita para se reunir com a terapeuta, só as mães. É um momento para a gente estar colocando para fora, expressando sentimentos que muitas das vezes a gente não tem com quem falar, né? E como são só mães de autista, uma compreende a outra. Então, assim, ali a gente está aprendendo, ouvindo, lidando com os problemas do dia a dia e tendo esperança de melhorar, porque, assim, às vezes o que acontece comigo está acontecendo, eu não sei como lidar, já aconteceu com uma outra mãe e ela pode me indicar, me explicar como agir naquele momento e ajuda muito. 2 mulheres passam por um corredor. Isabela as segue. Meu nome é Josilma, eu sou mãe de José Fernando, ele tem 8 anos e é autista. A gente conversa toda semana, ali a gente troca experiências. Eu falo da minha vida
com ele na escola, com ele em casa, com ele na rua, com ele no shopping, com ele em todo lugar, com as mães que têm crianças mais jovens do que ele. E elas ficam, nossa, mas como você fez quando ele fez isso? E eu falo, não, fiz assim. Aí elas, eu vou tentar assim. Às vezes funciona, às vezes não, porque cada criança é uma criança. E tem sido muito legal esse tempo que eu estou aqui com ele. Eu acredito assim, ele evoluiu bastante desde que ele chegou no centro até hoje. Isso me deixou muito tranquila, principalmente na questão do sair de casa, que eu acredito que seja muito difícil para muitas mães de autistas, né? Porque são crianças que se descontrolam muito facilmente no lugar público, com pessoas, com barulho, com condução muito cheia. E isso, assim, me ajudou demais, porque no primeiro ano eu não conseguia andar com o José de ônibus. Ele se jogava, ele se mordia, ele tampava os ouvidos. Eu não entendia o que estava acontecendo, mas era o barulho que incomodava ele. E assim foi, esse foi a primeira vitória do Centro de Autismo para mim e para ele, foi conseguir andar de ônibus tranquilamente hoje. Em uma sala, Isabela e Nívia sentadas em um tapete emborrachado colorido ao lado das mães. Elas conversam. É muito importante as mães terem um acompanhamento psicológico, porque é um momento só das mães com a psicóloga. A gente pode falar do dia a dia da gente, das frustrações, das alegrias, das tristezas, né? Da esperança também que a gente tem para o amanhã, para a semana que vem, para o ano que vem. E é muito legal poder contar com... Tem alguém aqui para te ouvir sem te julgar, sem dizer se você está fazendo certo ou não. Menino no chão com bichos de pelúcia em volta. Mulher em pé com o tronco inclinado segura uma boneca à frente do menino. Ele abraça a boneca. Meu nome é Ana Carolina, eu sou mãe do Pedro, que tem 3 anos, e ele está dentro do espectro autista, está fechando o diagnóstico de autismo, no caso dele ainda. A pediatra sugeriu que eu procurasse um lugar que tivesse várias atividades para ele se desenvolvendo e principalmente colocar ele na escola. Então, de imediato, eu coloquei ele na escola, comecei a procurar outros especialistas. Foi quando eu vim para o Dona Meca fazer terapia com ele, que ajudou maravilhosamente ele. Agora ele está com 3 anos, já se desenvolveu bastante. E assim, eu estava pensando mais na parte dele, dessas terapias de fono para fazer, da psicomotricidade. Mas quando eu vi que eu também estava fazendo parte desse grupo, foi maravilhoso, porque a gente ouve certas coisas que a gente compartilha, né? Poxa, o que ela está sentindo é o mesmo que eu passei, eu não estou sozinha. Enquanto a gente está ali conversando, eles estão nas terapias. Então, depois a gente vê o resultado daquilo no dia a dia. Quanto mais resultado eles vão tendo, mais esperança a gente vai depositando em cima disso. Sentada no tapete emborrachado colorido ao lado das outras mães, Ana Carolina fala e gesticula. O grupo, quando a gente se reúne, a gente expõe um pouco das dificuldades que a gente tem, das situações que a gente passa. A gente acaba deixando ali um pouco e sai mais leve. No que a gente sai mais leve, a gente acaba tendo um pouco mais de paciência, acaba tendo um pouco mais de força, a gente consegue lidar melhor com as situações do nosso filho, lembrando, às vezes a gente está passando por uma situação, poxa, mas a outra pessoa também está passando por essa situação. Não, vamos ter paciência, vai melhorar. Né? A gente renova essa esperança, a cada encontro do grupo a gente vai saindo aliviada, porque a gente deixa um pouco dos problemas e leva um pouco da esperança para fora dali. Como é que você se sente tendo que explicar, dar satisfação da sua vida para o outro, dizendo, eu estou na prioridade porque meu filho é autista. É desagradável, porque você está tendo que falar coisas que você não precisava estar falando. Na verdade, assim, você está falando do seu íntimo, do seu particular, para alguém que você nem conhece. A criança está numa semana ótima e tal, aí tem uma crise. No meio da semana você, ai meu Deus, voltou tudo de novo. É assim, é uma quebra, né? São os altos e baixos que a gente vai viver. É que a gente esquece, quando começa o momento bom, a gente esquece tudo. A gente esquece rápido, né? A gente precisa pensar que eles, como nós, têm dias bons e dias maus, né? Todo mundo tem. Tem dias que vai ser mais fácil a conversa, a negociação, você vai controlar aquela situação. Tem dias que não. A gente tem que respirar fundo, né? A primeira coisa que é primordial é ter paciência. Tem dias que a gente também não está bem, então a gente tem que respirar fundo mesmo, né? 2 vezes, para que a gente possa organizar aquela criança que descompensou. O que eu acho muito legal, que a gente tem vivido aqui, é o quanto as histórias de cada uma se completam, né? Você puxa um assunto, ela já completa com o outro, você completa com o outro. O que a gente pode perceber aqui?
Vocês não estão sozinhas, né? Nunca. Tá todo mundo no mesmo barco. Como eu falei, a gente tá muito mais unido agora, né? Até assim, A gente tava- telefone, troca ideia, senta, conversa e fala. Então, assim, Exatamente. ajuda muito. Por mais difícil que seja, a gente tem que ter fé, muita esperança e porque sempre vai valer a pena, sempre. Correr atrás. Não preferir deixar pra lá, não preferir fingir que não tem nada acontecendo, porque isso só atrapalha os pequenos, a gente só atrasa um pouco, sabe? Atrasa muito, na verdade. Então, assim, tem que estar correndo atrás, tem que estar buscando sempre o melhor, sempre qualquer atividade que faça evoluir, seja uma brincadeira, que às vezes pra gente não é nada, pra eles é muito, porque isso vai ajudar, isso vai trazer, vai melhorar, vai trazer eles para mais próximo da gente. Eu quero que ele venha estudar, venha namorar, quero que ele venha casar, fazer uma faculdade. E eu tenho certeza que ele vai chegar lá, tenho absoluta certeza, porque a gente está lutando para isso. Sentada em uma poltrona, Isabela abraça o filho Rafael e o beija na bochecha. Quem tiver interesse em conhecer, saber mais sobre os atendimentos na obra social Dona Meca, papais, mamães, vovós, titias, o nosso telefone para contato é 0 operadora 21 2446 3674. O nosso site é www.osdm.org.br. Os nossos atendimentos são semanais, têm a duração de 35 minutos, assim como os grupos terapêuticos de responsáveis na psicologia. Em uma sala com brinquedos, Ana Carolina com o filho Pedro e Isabela com o filho Rafael. Pedro joga bola vermelha e Rafael folheia um livro.